Once again, let's welcome Pastor Wellington, everybody. Graças a Deus, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho que escreveu João, quarto Evangelho que escreveu João, capítulo 19, João 19, dos versículos 28 ao 37. Evangelho de João 19, dos versículos 28 até o 37. Graças a Deus. E na medida que os irmãos encontrarem a passagem bíblica, digam amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. João 19, 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, colocaram numa vara de isopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro com que ele fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz outra Escritura: olharão para aquele a quem trespassaram. Curva a tua cabeça. Pai, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos na tua presença, como na tua presença estamos, ó Deus, para sermos alimentados, para sermos edificados pela tua palavra. Fala conosco, Deus, que o teu Espírito trabalhe em nossos corações, em nossas vidas, de maneira que não rejeitemos a sua palavra, mas que nós possamos ser alimentados por ela, desafiados por ela, transformados por ela, e que possamos ser levados a agir, ó Deus, transformar essa fé, ó Pai, em ações concretas em nossas vidas. Rogo-nos, ó Deus, para que o Senhor aumente a nossa fé, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, abençoe não apenas esses irmãos e irmãs que estão aqui fisicamente presentes, ó Deus, na Igreja Carisma, mas todos os nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo, ó Pai, que possam estar acompanhando essa mensagem através da transmissão via internet. Que o Senhor também os abençoe e que essa graça os alcance onde quer que eles estejam, para a tua honra, para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é Está Terminado, ou na tradução aqui também podemos dizer Está Consumado. Como estamos acompanhando há 3 domingos, nós vimos que Jesus está na cruz. Ele foi colocado na cruz por volta das 9 horas da manhã. Ele passou das 9 horas ao meio-dia, e durante as 9 horas ao meio-dia, ele vai dizer 3 frases ou 3 declarações. Ele vai perdoar aquelas pessoas que os estão maltratando. Ele vai conceder salvação ao coração arrependido de um daqueles ladrões, e ele vai entregar sua mãe ao cuidado de um dos seus discípulos. E logo após isso, o texto então nos mostra que a partir do meio-dia,
há uma escuridão sobre a terra. Escuridão essa que vai durar cerca de 3 horas, do meio-dia às 3 horas da tarde. Momento esse que representa Deus colocando sobre Jesus, ou sendo colocado sobre Jesus, os nossos pecados, as nossas transgressões, os nossos erros, e aquela escuridão, então também representa a separação de Jesus com Deus. E é exatamente nesse momento em que Jesus, percebendo isso, ele brada, ele grita com alta voz, dizendo: meu Deus, ou ainda, Deus meu, por que me desamparaste? E após Jesus ter dito essa frase, meu Deus, por que me desamparaste? Ele vai então dizer a sua próxima declaração, que é a seguinte, no versículo 28, primeiro versículo dito, diz que Jesus diz o seguinte: tenho sede. Jesus disse: tenho sede. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje, ou seja, cada um dos pontos tratarão as 3 últimas declarações que Jesus fez na cruz. Jesus disse: tenho sede. Assim como vimos no domingo passado, que quando Jesus brada, Deus meu, por que me desamparaste? E aquelas pessoas interpretam as palavras de Jesus de uma maneira errada, equivocada, pensando que Jesus estivesse clamando, chamando por Elias, mas que na verdade Jesus estava repetindo um salmo. Jesus estava citando uma passagem bíblica na cruz. E é interessante, meus amados irmãos e irmãs, notarmos o quanto a palavra de Deus sempre esteve presente na vida de Jesus. Jesus, quando ele inicia, ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, e ele é tentado por Satanás. Jesus responde a Satanás dizendo exatamente isso: está escrito, está escrito, está escrito. Ou seja, Jesus fala com Satanás, Jesus não usa as suas palavras, se assim podemos dizer, mas Jesus sempre aponta para a palavra de Deus, querendo deixar bem claro e enfatizar: eu vivo e sou guiado pela palavra de meu Pai. E agora Jesus na cruz, ele começa o seu ministério citando a palavra de Deus, e ele termina na cruz também citando a palavra de Deus, ou seja, de uma das 7 declarações que Jesus disse na cruz. Nós já vimos que uma dessas declarações ele citou o Salmo, e também agora ao Jesus dizer: tenho sede, Jesus estava fazendo uma alusão ao Salmo. Eu gostaria que você, se você puder, que você acompanhasse comigo e abrisse a tua Bíblia no Salmo 69, Salmo 69, para que nós possamos olhar então a qual passagem o Senhor Jesus estava também se referindo. Salmo 69. Salmo 69, que também está se cumprindo no momento em que o Senhor Jesus está na cruz. Eu quero ler com os irmãos a partir do 17, Salmo 69, 17, Salmo 69, 17, que diz assim: não escondas o teu rosto do teu servo, ouve-me depressa, pois estou angustiado. Aproxima-te da minha alma e resgata-a, livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta, a minha vergonha, a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração e me deixaram desfalecido. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. Por consoladores, mas não os achei. Preste bem atenção no 21.
deram-me fel por alimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Na minha sede deram-me a beber vinagre. Jesus então está na cruz, depois de ter passado uma noite em oração, depois de ter passado toda a manhã apanhando, sendo satirizado, depois de estar com o seu corpo quebrado, desfalecido, sem forças, a tal ponto de não conseguir carregar a cruz. Jesus é pregado na cruz e agora, veja bem, Jesus está dizendo isso. A escuridão está sobre a cruz, sobre todos que ali estão, e Jesus ele diz: tenho sede. E essa palavra tenho sede é interessante para apontar algumas coisas. Primeiro, Jesus é Deus, mas Jesus também é homem, pois Jesus tem sede. Jesus está falando: o meu corpo físico está sentindo sede. Nós não temos como saber, mas é provável que desde o momento em que Jesus estava, que eles estavam apanhando, não lhe deram de beber, não lhe deram de comer naturalmente. Jesus está há um dia sofrendo e estando com sede, não apenas isso, mas também perdendo o líquido do seu corpo, porque ele está derramando sangue. Jesus está com muita sede, e a sede que Jesus tem é física. Jesus tem sede como assim nós temos sede. E isso é importante, meus amados irmãos e irmãs, nós notarmos que Jesus, quando ele veio à terra, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, diz que Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele se esvaziou, e ele se esvaziou, meus amados irmãos, exatamente para que ele pudesse sentir e saber tudo o que eu e você sentimos e passamos. Se você disser o seguinte: Deus ele é Espírito, ele não sabe como eu me sinto, nós estaríamos equivocados, porque aqui mostra: Jesus sabe o que é passar fome, o que é ter fome, Jesus sabe o que é ter sede, Jesus sabe o que é ser humilhado, Jesus sabe o que é ser xingado, Jesus sabe o que é ser abandonado, Jesus sabe o que é ser traído. Todos os problemas que eu e você podemos enfrentar, Jesus, ao vir à terra como homem, ele sabe como eu e você nos sentimos. De maneira que quando você tiver um problema, seja ele qual for, e você apresentar a Deus, não pense: Deus não sabe o que eu estou sentindo. Deus sabe exatamente, através de Jesus, o que eu e você sentimos. Ele veio à terra para experimentar a mesma estrutura que eu e você. E a Bíblia diz então que Jesus ele entende e sabe tudo que eu e você passamos. Mas veja, ainda que Jesus estivesse com sede física, a sede de Jesus não era apenas física, mas a sede de Jesus também era espiritual. A sede de Jesus também era espiritual. E se você puder fazer uso de sua Bíblia também comigo, no Salmo 42, nós acabamos de ler o Salmo 69, mas agora nós vamos para o Salmo 42, para que nós possamos ler apenas 1 e 2, Salmo 42, 1 e 2, para que nós possamos entender que Jesus, ao dizer tenho sede, ele não tem sede apenas física, mas ele tem sede também espiritual. Salmos 42 diz assim: como o cervo, ou dependendo da tradução, como a corça anseia pelas correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus?
Reparem bem nesses versículos. Assim como o cervo, como a corça, aquele animal, ele anseia ele deseja. Ansiar significa desejar. Assim como aquele animal tem o desejo de, ao depois de comer ou caminhar, encontrar um riacho, um rio, em que ele possa saciar a sua sede, ele diz: assim eu também tenho sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Jesus havia falado disso com uma mulher samaritana, com quem ele a encontrou naquele poço. Jesus se dirige àquela mulher e diz: dá-me água, por favor, dê-me água para beber. E aquela mulher responde a Jesus dizendo: como é que você, sendo judeu, não sendo parte do meu povo, dos samaritanos, me pede para te dar água? E então Jesus responde a ela dizendo: ah, mulher, se você soubesse quem está te pedindo para te dar água. Jesus explicitando e mostrando: eu sou aquele que posso te dar uma água em que você jamais voltará a ter sede. A sede aqui representa uma sede física, mas a sede espiritual, lembrando que Jesus está se sentindo separado de Deus. Ele diz: a minha alma tem sede de ti, eu vivo por ti. Porque Jesus também já havia dito e ensinado aos seus discípulos, quando ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim, nós podemos também de uma maneira implícita reconhecer: nem só de água física vivemos, mas também vivemos das águas que jorram das fontes espirituais de Deus para as nossas vidas. Eu me recordo quando adolescente, em São Paulo, ouvindo alguns hinos. Eu ouvi um hino em inglês cantado por um grupo chamado Anointed. Era um trio de irmãos, e eles tinham um louvor chamado God's Spot. E eu achava muito bonita a letra daquele hino, em que o hino dizia o seguinte: ninguém pode substituir o lugar de Deus. Existe algo dentro do ser humano. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, de maneira que nós só somos plenamente preenchidos quando Deus habita e está dentro do nosso ser. O que ele quer dizer? Algumas pessoas podem viver bem, podem ter boas casas, bons carros, podem ter tudo isso, mas muitas delas se sentem vazias, exatamente porque o lugar de Deus não pode ser preenchido por nada e nem ninguém. Mas vejamos, meus amados irmãos, que na passagem que nós estamos lendo, quando aquele soldado, ele vai, quando Jesus diz: tenho sede, João 19, então 29 vai dizer: estava ali um vaso cheio de vinagre. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, colocaram uma vara de sopo e chegaram à sua boca. Alguns teólogos vão dizer que é possível que Jesus não estivesse na cruz numa posição tão alta como às vezes nós imaginamos. Por quê? Porque aquele homem vai pegar um vaso, vai pegar uma espécie de esponja, ele vai molhar aquela esponja naquele vinagre, numa espécie de vinagre, de um vinho, e ele vai colocar aquilo, ele pega um pedaço de pau e ele estica para que aquilo alcance até a boca de Jesus. Porque eles ouviram Jesus dizer: tenho sede, e aquele soldado então vai tentar matar a sede de Jesus. Mas aquela poção com vinagre, veja bem, aquele vinagre que estava ali era utilizado para tentar amenizar a dor das pessoas que estivessem na cruz. Os soldados costumavam fazer uma solução, um tipo de água, um tipo de vinho, aquela mistura com vinagre, que o propósito era deixar aquela pessoa que estava na cruz, que ela perdesse os seus sentidos. Era uma espécie de anestesiante, uma espécie de anestesia
para que aquela pessoa tivesse as suas dores amenizadas e ela pudesse passar por aquele processo de morte de maneira tranquila. E quando Jesus percebe que aquilo foi dado para ele, ele não quer tomar, e ele não vai tomar, exatamente porque Jesus precisa pagar o preço pelos nossos pecados. Veja que foi oferecida uma oportunidade, uma anestesia para Jesus, e Jesus não a aceita, porque ele sabe que ele precisa enfrentar todo aquele processo. Mas que tenhamos em nossas mentes, a sede não é apenas física, Jesus tem sede de Deus. E então Jesus continua na cruz, e então Jesus vai dizer a frase que é o título dessa mensagem. Jesus vai dizer a sua sexta declaração na cruz. A sexta declaração na cruz. Não perca, caso você não se recorde agora, lembra, Jesus vai dizer: primeira, Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. Primeira declaração. Na segunda declaração, Jesus vai dizer àquele ladrão: eu te digo que hoje tu estarás comigo no paraíso. É a segunda declaração. Na terceira declaração, Jesus olha para sua mãe e diz aí: mulher, eis aí o teu filho. E ele olha para aquele discípulo e diz: filho, eis aí tua mãe. Jesus acabou de dizer, e nós vimos: tenho sede. E depois de Jesus dizer tenho sede, Jesus então vai dizer: está consumado, está terminado. Essa palavra no grego dita tetelestai, é isso que Jesus disse na cruz: tetelestai, está consumado, está terminado. O que significava essa expressão? Está acabado, está terminado, está consumado. Em termos religiosos, as pessoas iam até o templo de Jerusalém e eles precisavam realizar sacrifícios. Levavam uma ovelha, levavam um boi, levavam uma pomba, de acordo com o seu pecado, de acordo com as suas posses, de acordo com as suas condições financeiras. E então, lembrando que a Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso melhor. Não é assim que a Bíblia começa no livro de Gênesis, dizendo que Abel apresentou do seu melhor e Deus recebeu o seu sacrifício. Caim não ofereceu do seu melhor, não também de coração, e teve o seu sacrifício rejeitado. E por inveja ele quis matar o seu irmão. Mas o que a Bíblia diz é: o sacrifício que nós apresentamos a Deus é o nosso melhor. O hino que nós cantamos aqui algumas vezes, que nós louvamos aqui na igreja, que fala exatamente, cita uma passagem em que Davi, após ter cometido o pecado, ele ora a Deus, Deus lhe dá uma instrução para que ele vá apresentar um sacrifício. E ele chega até um homem e diz: eu quero comprar a sua terra, eu quero comprar o seu boi para que eu possa fazer um sacrifício. E aquele homem, reconhecendo que Davi era o rei, diz: não, você pode pegar as minhas terras de graça, você pode pegar os meus animais de graça. E ele diz: não, eu preciso pagar pela sua terra, eu preciso pagar pelos seus animais, porque Deus, eu não oferecerei sacrifício que não me custe nada. Então, naquele louvor que nós cantamos: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, está se referindo a essa passagem. Davi está falando: eu preciso oferecer um sacrifício a Deus que me custe algo. Aquelas pessoas teriam que apresentar um sacrifício, mas o sacrifício para Deus é sempre do nosso melhor. De maneira que o animal precisava ser imaculado, sem defeito, para que Deus pudesse receber aquele sacrifício. E quando aquelas pessoas chegavam no templo e apresentavam aquele animal, os sacerdotes iam analisar o animal, olhar o animal, para descobrir se aquele animal não tinha nenhum defeito, se estava de acordo com as regras mosaicas, se estava de acordo com a Bíblia.
E ao analisar o animal e reconhecer que o animal era perfeito, ou seja, apto para ser oferecido a Deus, eles olhavam para aquela pessoa e diziam: Tetelestai, está consumado, ou seja, o seu sacrifício vai ser aceito. Então, a expressão Tetelestai era utilizada dessa maneira. O dono de uma empresa, ou seja, o chefe, ao dar um trabalho para o seu empregado ou para o seu servo, vamos imaginar que aquele líder, ele diz assim: limpe a minha casa, varra a minha casa. Aí a pessoa ia limpar a casa. Depois que ela limpasse a casa, ela chegava ao seu chefe e dizia: Tetelestai, ou seja, está consumado. Eu acabei de realizar a obra que você me encarregou. Quando as pessoas iam ao supermercado, quando as pessoas iam comprar verduras, alimentos, iam comprar frutas, elas iam negociar, elas iam barganhar. Eu troco 2 maçãs por 2 peras, eu troco uma melancia por isso. Quanto que você quer por esse animal? E eles ficavam ali negociando. Quando eles chegavam a um acordo, um dizia para o outro: Tetelestai, está consumado, está acordado, está feito. Então, quando Jesus, ele brada na cruz a sua 6ª declaração: está consumado, Jesus estava querendo dizer exatamente isso. Assim como vocês entregavam um animal para sacrificar, e o sumo sacerdote dizia: está consumado, está aceito. Quando Jesus disse está consumado, ele estava querendo dizer: o único e verdadeiro sacrifício, eu mesmo, o único perfeito, o único imaculado, fui aceito pelo meu Pai. Portanto, a transação entre Deus, Jesus, os homens, a humanidade estava consumada, porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não existe perdão. E Jesus está derramando o seu sangue para perdoar a mim e a você. Jesus derramou o seu sangue, ele diz: a transação está acabada, terminada. De maneira que algumas pessoas às vezes costumam perguntar para a gente: o que eu devo fazer para ganhar a minha salvação? Quais são as coisas, quais são os passos, quais são os comportamentos que eu tenho que ter para que eu possa ser salvo? E a resposta é a seguinte, meus amados irmãos: não há nada que eu e você possamos fazer para ser salvos. Sabe por quê? Porque Jesus já fez tudo. Jesus já fez tudo. E ele diz o seguinte: está terminado, está acabado. Quando alguém falar: o que é que eu e você precisamos fazer para herdar a salvação? Você disse: eu só preciso crer nele, porque ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Eu e você já estamos salvos, meus amados irmãos, porque Jesus bradou na cruz: está acabado, está terminado. É isso que Jesus disse, e nós precisamos entender. Quando alguém falar: o que é que eu e você precisamos fazer? Nós precisamos olhar para a cruz e dizer: o meu Senhor, o meu Salvador, Ele já fez tudo. Você não precisa acompanhar com a sua Bíblia, eu apenas quero ler um versículo que o apóstolo Paulo, agora, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, 14, ele diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, está também na folha, você pode acompanhar aí. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Paulo está dizendo o seguinte: toda vez que você peca, toda vez que você erra, toda vez que nós erramos, que nós mentimos, que nós negligenciamos fazer algo que deveríamos fazer, toda vez que pecamos, temos uma dívida.
Eu e você temos uma dívida que deveríamos pagar e que não temos condição de pagar. Por que não temos condição de pagar? Porque não somos perfeitos, como Deus falou. Por isso que precisamos entender os símbolos. A Bíblia diz: Deus só aceita um sacrifício perfeito. Aí eu falo: eu quero oferecer um sacrifício a Deus. Aí a pergunta é: Wellington, você é perfeito? Não, se você não é perfeito, teu sacrifício não pode ser aceito. Irmã Maria, eu quero apresentar um sacrifício a Deus. A pergunta é: Deus só aceita o que é perfeito, sem defeito. Irmã Maria, você é perfeita, sem defeito? Não, não sou. Então o teu sacrifício não pode ser aceito. Então como é que os nossos sacrifícios são aceitos? Os nossos sacrifícios são aceitos porque Jesus na cruz tomou o meu e o seu lugar. Ele pagou isso por nós. E o que Paulo está querendo dizer é isso: ele riscou a cédula. É como se alguém... É por isso, meus amados irmãos, que a Bíblia vai dizer agora, como o apóstolo João, não no Evangelho, mas na sua carta, na sua epístola, que ele vai dizer: filhinhos, não pequeis, não cometamos pecados, mas se alguém pecar, lembre-se que nós temos um advogado diante do nosso Deus, Jesus Cristo. E quando o diabo chega apresentando, dizendo: aquele irmão, aquela irmã fez tal coisa, ele merece isso, ele merece aquilo, Jesus olha para ele e fala: você está errado, você está equivocado, eles não merecem mais nada, eu paguei a dívida deles. Eles não devem mais nada, está consumado. E então, meus amados irmãos, Jesus vai dizer a sua última frase da cruz, que está também na folha de vocês, Lucas 23, 43, é o último ponto, o terceiro ponto, que Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus entrega o seu espírito a Deus depois de ter dito: está consumado. E aqui eu quero rapidamente com vocês entender algumas coisas que aconteceu. Vejam, a natureza se demonstrou, apareceu com escuridão. Quando Jesus disse está consumado, não esse texto de João, mas as outras passagens do Evangelho vão dizer que acontece um terremoto. Há um terremoto no momento da crucificação de Jesus. E esse terremoto, esse mesmo terremoto, vai atingir o templo de Jerusalém. E a Bíblia diz que o véu que separava todas as pessoas daquele lugar, o Santo dos Santos ou os Santíssimos, a Bíblia diz que o véu, aquele véu que separava, rasgou, separou-se. Mas existe um detalhe que às vezes passa desapercebido por quem lê. O texto diz: o véu se rasgou de cima a baixo, simbolizando, é Deus quem está rasgando esse véu. E Deus rasga o véu. E Deus rasga o véu para o que, meus amados irmãos? Para dizer: aquilo que antes era de acesso apenas uma elite, só tinha acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus, quem era descendente de Arão, quem era sumo sacerdote, para poder entrar naquele lugar uma vez por ano. E Jesus ele vai dizer: com isso eu quero dizer, todos vocês agora têm acesso a mim. Todos vocês podem chegar a Deus. Todos vocês são sumos sacerdotes. É o que o Pedro falou: nós somos uma nação de sacerdotes, uma nação sacerdotal. Portanto, meus amados irmãos, é por isso que nós não oramos e não precisamos falar com ninguém, porque, como eu disse para vocês, temos acesso direto a Deus. Não precisamos mais de intermediários. Deus nos concede acesso diretamente a Ele. Agora veja, o fato de eu e você ter acesso não quer dizer que eu e você vamos visitar esse lugar. E isso que é algo que eu e você precisamos prestar atenção. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu recebia alguns amigos ou colegas que eu havia conhecido de outro país, e eles chegavam e falavam assim: Wellington,
nós estamos aqui na sua cidade, em São Paulo. Quais são os lugares turísticos? Porque eu tenho 2, 3 dias, 5 dias, uma semana para ficar aqui e eu gostaria de conhecer os lugares turísticos de São Paulo. E eu li em uma revista que os lugares são o zoológico, esse museu, e às vezes ele perguntava: você já foi em tal museu? Dizem que é muito bonito. Eu falo: não, nunca fui nesse museu. Eu falo: mas eu gostaria muito de conhecer aquele museu. Ele fala: eu li também que tem um outro parque na sua cidade muito bonito. Você já foi naquele parque? Eu falo: não, eu já fui em muitos parques, mas naquele parque eu não fui não. Você tem como ir? O que eu quero dizer? Nós nos acostumamos com certas coisas, como aqui mesmo. Às vezes alguns amigos falaram, por exemplo, eu, uma pessoa nova no Canadá, tudo é novo, eu quero conhecer, eu quero ir. E algumas pessoas falam: olha, você foi em um lugar que eu nunca fui, nunca tive interesse, está tão aqui perto e para mim não faz diferença. É aquela sensação: eu posso ir a qualquer momento, então não tem urgência de fazer isso. O que isso quer dizer com essa passagem? Principalmente aquelas pessoas que estão na igreja há mais tempo, às vezes nós nos acostumamos e falamos: Jesus, Deus, Ele está sempre presente, mas a gente nunca de fato gasta um tempo para dizer: eu vou entrar na tua presença, eu vou falar contigo, eu vou ter um relacionamento contigo. O que ele quer dizer? Jesus está falando aqui: o véu se rasgou, vocês têm acesso a mim. E a pergunta é: por que é que vocês não vêm falar comigo? Se eu dei acesso, por que é que vocês não estão me buscando? Por que não estão falando comigo quando eu concedi acesso? O que ele quer dizer? O véu está rasgado, mas eu e você precisamos caminhar e dizer: eu quero ir até lá. Não se esqueça disso, meus amados irmãos. Temos acesso a Deus. Se temos acesso a Deus, portanto, vamos falar com Ele, vamos buscar a Ele, vamos caminhar com Ele. E eu quero terminar aqui lendo alguns versículos. Vocês podem acompanhar na folha de vocês. São os versículos que estão no último ponto, no livro de Hebreus. Em Hebreus, então, capítulo 10, versículo 4. Hebreus 10, versículo 4. O autor da carta aos Hebreus diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Jesus nos ensinou dizendo: aqueles animais que derramavam o seu sangue no templo eram um símbolo. O que de fato tira o pecado é Jesus. Porque veja bem, meus amados irmãos, se aquelas pessoas tinham que oferecer sacrifício todo ano, significava que o sacrifício não era perpétuo, não valia para todo sempre. Ou seja, imagine hoje, eu chego e falo: Deus, perdão pelo meu pecado. Ele fala: amanhã você vai ter que apresentar sacrifício de novo pelos outros pecados. Depois de amanhã você tem que apresentar de novo. Jesus, ele fala: um sacrifício só, de uma vez por todas, e não é necessário mais nenhum sacrifício. O sacrifício de Jesus é aceito. Em Hebreus 10, 19 ele diz: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Quando ele diz assentou-se, o que ele quer dizer? Ele não precisa se levantar mais, ele acabou, ele pode ficar sentado agora, porque não há nada mais que ele precise fazer. Aliás, ele já disse: está consumado, está terminado. E por último, Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. O que é ousadia? O que é ousadia? O que é boldness? Todo mundo entende o que é ousadia? É você ter aquela coragem de ir, de chegar. É isso que Jesus falou. Vamos fazer uso da nossa fé e falar: eu tenho coragem de entrar na presença de Deus para falar com Ele. Mas veja, para entrar no Santo dos Santos é preciso coragem, é preciso ousadia.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O autor aqui termina dizendo: o véu que se rasgou era a carne de Jesus. A carne de Jesus foi rasgada, foi traspassada para dar acesso a mim e a você. Senhor Deus, muitíssimo obrigado, Deus, por essa palavra, Pai. Que o Senhor continue a nos edificar, Deus, que o Senhor continue, Deus, a nos lembrar. E, ó Pai, que nós tenhamos essa alegria, ó Pai, esse regozijo em nossos corações, ó Deus, sabendo que está consumado. O Senhor na cruz acabou, ó Pai, e não há mais nada que eu e você precisamos fazer para herdarmos ou merecermos a nossa salvação. Basta, ó Deus, colocarmos a nossa fé em Ti. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.